Olá pessoal, eu sou a Sônia e eu sou o Adilson e você está entrando no canal Reflexão e Ação. Todos os dias fazemos a nossa reflexão diária no Evangelho do dia. Sejam todos bem-vindos. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São João, capítulo 15, versículos de 18 a 21. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Nossos inimigos. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na nossa língua, odiar é algo bem forte, não é? Na língua bíblica já não é tão forte quanto na nossa língua, apesar de que muitas vezes pode-se haver manifestações de ódio por causa da religião, né? Mas no sentido geral, Jesus está querendo dizer que nós encontraríamos bastante rejeição, né? No nosso caminho. É mesmo. Até falando, reforçando isso que você falou, a questão da interpretação bíblica, né? Quando eu li, eu lembrei disso. As crianças nossas, quando eram pequenas, falavam assim: eu odeio chuchu. Eu falava: como que você odeia chuchu? Chuchu nunca te fez mal nenhum, mas é porque é uma maneira de expressão, né? Então, por isso, assim, quando a gente lê e quer entender o que o Senhor quer falar pra gente, a gente tem que ter cuidado com as expressões bíblicas, que muitas vezes é uma maneira, né, idiomática de falar, né? Por causa do outro idioma que ela foi escrito, né? Mas realmente esse evangelho tem muitos ensinamentos pra gente, né? Muitos ensinamentos. Jesus ensina que o mestre, o servo não é maior que o seu senhor, né? Jesus ensina, né, que se alguém acolhe, né, a palavra que nós vamos falar dele é a ele que acolhe, né? E a gente vem lendo essa sequência, né, dos evangelhos diários, que vai sempre falando a mesma coisa, né? Quem acolhe a minha palavra, acolhe a palavra daquele que me enviou, né? E agora hoje ele está dizendo assim: quem acolher a palavra de vocês, vai acolher a minha palavra daquele que enviou. Então agora assim, ele já passou para a gente a missão, né? Nós vamos passar a palavra dele, que ele vem ensinando todos esses dias, né? Consecutivamente, né? Todos os dias ele vem ensinando. Exatamente. E agora, quem acolhe nossas palavras, digo nós aqui individualmente, Sônia e eu, por exemplo. E todo aquele que procura pregar o Evangelho está acolhendo a palavra dos apóstolos, que consequentemente aprenderam com Jesus, que trouxe essas palavras do Pai. Então, é uma sequência maravilhosa, né? Assim, de passagem da palavra de um para o outro, até chegar aos nossos dias, né? Porque hoje nós somos a herança dos apóstolos. É verdade.
O que é muito interessante, assim, é igual São Paulo fala, mesmo se viesse um anjo do céu pregando um evangelho diferente, não era para a gente acreditar, Não né? demos atenção para ele. Porque tudo que tinha que ser revelado, né, foi revelado, né? Tudo que o Senhor tinha que falar para a gente, Ele já falou. Então, não existe outra novidade, não pode aparecer outro Cristo contando outra mensagem, não é verdade, né? A verdade de Jesus está tudo escrito aí. E interessante que num tempo tão rápido, né? 3 anos foi o tempo que Ele preparou tudo e deixou, né? E então nesse evangelho de hoje, a gente sabe que a gente é responsável de repetir tudo aquilo que Jesus está ensinando para a gente, de passar levar adiante, né, esse tesouro, né, que é da palavra de Deus, levar adiante esse tesouro através da nossa pregação, através de nossa contribuição para que o evangelho seja espalhado, né? E é bem interessante que essa é uma missão que foi dada à igreja, aos apóstolos, aos seus sucessores, vem passando de geração em geração, que quem guarda o tesouro da fé é a igreja, né? Que recebeu. E a igreja somos todos nós, né? Mas a igreja começou com uma pequena comunidade de 12, né? Isso é verdade. Esses que Jesus em particular ensinou, preparou, que Jesus tinha o cuidado, né, de preparar eles tanto para eles receberem os ensinamentos, mas Jesus também preparou eles para as coisas que eles iam enfrentar na vida, né? E é interessante também, o número 12 é tão importante para Deus que mesmo quando Judas Iscariotes traiu Jesus e saiu daquele grupo, imediatamente os apóstolos fizeram questão de votarem para escolher um novo número 12. Que foi o Matias. E escolheram o novo número 12 para manter, né? E o número 12 a gente até meditou, né? A gente meditou na sexta-feira, né? No Evangelho de domingo, que o número 12 tem um significado bem importante, porque o povo de Deus começou com as 12 tribos de Israel, né? Exatamente. Depois Jesus vai, porque Jesus escolhe justamente 12, né? É porque seria como um novo começo do povo de Deus, né? Uma nova geração, uma nova época, uma nova era, né? E esses 12 apóstolos são chamados também de colunas da igreja. São as 12 colunas da igreja. E deles multiplicaram, né? Igual aquela leitura do livro do Apocalipse, né? Que quando São João teve a visão de 144 mil, que é a multiplicação de 12 vezes 12, que significa... 12 vezes 12 mil. Que daqueles 12 surgiram uma multidão de pessoas, né? E nós fazemos parte dessa multidão, né? Exatamente. Agora, não somos só 144 mil, porque senão seria muito pouca gente. Muito mais. É apenas um número simbólico. Que significa, são muitos. Somos muitos e muitos. Mas o que é muito interessante, assim, no Evangelho, que quando a gente lê, é a gente sentir parte, né? Você sentir assim, eu sou parte disso, né? É um motivo de orgulho Jesus muito grande. me deu essa missão, né? A missão de anunciar. E falou mesmo, se alguém não te ouvir, é porque não quer ouvir a mim. Se não ouvir, não a palavra da Sônia, né? Exatamente. Não ouvir minha palavra, o que eu falo de mim, não. Tem que ouvir o que eu falo de Jesus, né? O que eu falo de mim só vai interessar quem me conhece, quem gosta de mim, mas não vai ser a salvação de ninguém, não, né? Vai servir para nada. Vai servir para nada. A gente só serve de exemplo, de bom testemunho, dar um testemunho da nossa fé. E a gente até falou um dia desse que a gente também aprende muito com as pessoas que têm fé e vivem a palavra de Deus, né? Demais. Porque a gente quando vê alguém de muita fé, a gente deseja muito ter uma fé igual daquela pessoa, não é assim? Isso é verdade. Veja mesmo, São Paulo mesmo disse, sede meus imitadores. São Paulo mesmo disse. Agora, há uma diferença, né? São Paulo falou isso, e São João da Cruz disse assim, não coloque em mim toda a fé de vocês. Não me siga, ele falou, não me siga como exemplo, porque eu sou falho.
Aí no dia, se a sua fé for baseada em mim, o dia que eu falhar, vocês vão perder a fé, porque Certamente. o homem, o ser humano é falho. Mas ele fala assim, siga o exemplo de Jesus, ele nunca falha. Isso é verdade. E a gente tem visto nessas leituras, né? Que Jesus é fiel, ele segue, né? Essa leitura está sendo uma consequência, né? Uma Sim, sequência, é uma sequência. é uma sequência que eu quero dizer. Está sendo uma sequência, mas em todas ele afirma e reafirma o mesmo ponto, né? Aham. Que é para a gente permanecer. É interessante que no calendário da igreja, agora no momento, estamos vivendo os últimos dias da Páscoa e em breve já será Pentecostes. E, no entanto, também essas leituras são tiradas daquela noite de quinta-feira, durante a última ceia, em que Jesus dá as suas últimas recomendações aos apóstolos, antes dele ser entregue, né, para a crucifixão. Eu gosto muito mesmo da maneira como que a igreja conduz o calendário litúrgico, né? Porque o calendário litúrgico, ele faz você todo ano viver aquela época da vida de Jesus, né? Aquele momento, né? E como a gente sabe que a palavra de Deus sempre se renova, todo ano está se renovando e a gente vai se envolvendo, vai vivendo aquela leitura dentro daquele calendário. Tudo isso é extremamente salutar para a nossa fé, né? A nossa fé é renovada todo ano. Por causa do calendário da igreja. Se a pessoa segue o calendário da igreja fielmente, a pessoa ficará totalmente instruída na palavra de Deus. Vai ficar sempre em sintonia com as passagens da vida de Jesus, né? Os momentos que ele viveu, né? Os ensinamentos, mas é isso. Então, a gente tem agradecido muito a Deus mesmo por estar fazendo esse vídeo, né? Refletindo com todos vocês, né? O que a gente refletia sozinhos, refletindo com todos, e estamos felizes por fazer isso, porque é uma oportunidade que o Senhor está nos dando, que o canal do YouTube também, de proporcionar esse serviço, né, de as pessoas poderem expressar, né, expressar o que elas sentem, o que pensam, livremente, né? Livremente. É claro, né, tudo tem regras que devem ser seguidas, mas nós somos a favor das regras, porque regra é bom. Regras. A regra te deixa você direcionado, né? Então, gostamos de regra, mandamento, e acho que isso é uma coisa que você, para ser cristão, precisa gostar muito mesmo. Isso é verdade. Porque ser cristão, a gente tem tantas regras para seguir, né? Os conceitos, né? E nem é algo que é sacrifício, não. É realmente... Nem um pouco. Né? Sabe por que não? Porque a gente segue uma regra que está muito mais acima de todas as outras regras deste mundo. A nossa regra é a regra do Evangelho. A gente procura viver o Evangelho, a gente vai estar vivendo todas as regras sem nenhum problema. O Evangelho é a boa nova, a nova vida do cristão. É isso mesmo. A regra do Evangelho, da boa notícia que o Senhor vem nos dar, né? É uma boa notícia. Realmente são leituras que nos inspiram muito e nos confortam, nos ajuda, e a gente realmente é tudo, né? Quando você é preparado, né, para aquilo que você vai enfrentar, igual Jesus fez nesse evangelho de hoje, né? Preparou os apóstolos dizendo, vocês vão ser perseguidos por causa da minha palavra, vocês vão sofrer por causa da minha palavra, mas ele disse, né, o servo não é maior que o Senhor. E se o Senhor passou por tudo isso, é claro que vocês vão passar também, mas aqueles que acolherem a vossa palavra estarão acolhendo a minha palavra. E a gente sabe que mesmo o Senhor alertando que todos aqueles que pregam o Evangelho, né, principalmente na época apostólica, que foi uma época ainda mais difícil para aquele pequeno grupo, né? Quando houve a grande perseguição. Mas a gente tem força, né? Deus dá força. E os anos vão te dando também sabedoria, né?
você ser perseguido com experiência é uma coisa. Quando você é perseguido sem experiência, é muito difícil, né? Quando nós difícil. sofremos perseguições quando começamos na nossa vida, era mais difícil. Às vezes dava até vontade de desistir, né? Aham. Às vezes era tão duro que dava vontade. Mas hoje não. Hoje em dia a gente já vê de uma maneira diferente. Até Jesus fala uma coisa muito carinhosa nesse evangelho. Tem uma parte que quando você leu me tocou muito. Vamos ver se você pode imaginar qual a parte que mais me tocou, assim, que me chamou muito a atenção. Qual parte que você acha que deve ter sido? Não sei, eu acho que você estava gostando de tudo. De tudo, mas sempre, a gente gosta de tudo, mas sempre tem uma parte que dá um estalo, né? Foi aquela que Jesus falou assim, se eles te perseguem, é porque eles não conhecem a minha palavra. Uhum. É isso que eu pensei assim, realmente quando nós estamos mais velhos, nós entendemos que muitas pessoas que perseguem, que falam coisa, é porque não sabem o que estão fazendo. Mas a gente só vem compreender isso bem depois de uma certa idade, né? Isso é verdade. Que a pessoa que persegue o outro, que traz dificuldade para a vida do outro, do apostolado do outro, é porque elas não sabem, elas ainda não conhecem a palavra de Deus. E então por isso elas perseguem. Mas uma vez que a pessoa conhece, ela muda, ela nunca mais ela não tem mais coragem, né? Porque quando você conhece, você vai mais além do que você vê. Você não fica ali numa visão só externa. Exatamente. Você vê mais longe, né? E eu acho também que hoje em dia, se é mais fácil para a gente suportar essas coisas, é porque nós temos a maturidade hoje em dia, já bastante, para ter misericórdia dessas pessoas. Exatamente. Né? A gente compreende que muita perseguição, ou quase toda perseguição, é fruto de ignorância, porque a pessoa não conhece. Não entende. Não entende. Então, quer dizer, isso tudo são aprendizados que com os anos, né? Com os anos nós vamos adquirindo. Isso é verdade. Preciso mesmo, a gente precisa passar pelas etapas, né? Alguma vez na nossa vida, nós também já perseguimos outras pessoas, nós também, quando não sabíamos, já fizemos outras coisas assim. Mas na medida que nós vamos aprendendo, a gente muda, né? A gente vai se tornando pessoas melhores, né? Um grande exemplo mesmo é São Paulo. De perseguidor, acabou se tornando perseguido. Perseguido, é verdade. E então, ele até se chamava o abortivo, né? Quando ele era um abortivo. Aquele que matava, nem né? sequer poderia ser considerado apóstolo. Apesar de ter sido o apóstolo por excelência. Mas é isso, esses ensinamentos todos, eles confortam, dão paz, faz o nosso dia diferente. É muito bom a gente começar sempre pensando, né? Pensando o que o Senhor tem para falar para mim hoje. Muitas vezes eu fiz essa reflexão mentalmente, muitas vezes, mas quando a gente faz unido com as leituras da Igreja Católica, do mundo inteiro está refletindo nisso. E eu conheço pessoas não católicas que também refletem, e isso é muito bom. Muito colorido totalmente novo, né? A gente tem força. Bom, nós vamos terminar. Por aqui a conversa não termina nunca. Todo dia a gente tem muito o que falar, né? Algumas vezes algumas palavras vão ser repetidas, algumas vezes vão bater na mesma tecla na nossa reflexão, o que nós entendemos, mas como a palavra de Deus sempre renova, mesmo quando a gente fala das mesmas coisas, sempre ganha um colorido novo, né? Sempre parece que são diferentes. Nunca você fala da mesma maneira, né? Você pode falar da mesma coisa, mas sempre você vai ter maneira diferente para falar, né? Conforme o Espírito Santo nos inspira. Me lembro, a gente sabe disso bem pela catequese, né? Todo ano dava a mesma aula, mas sempre havia nunca conseguíamos falar igual que nós falamos, né? Falávamos a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. É como um baú cheio de tesouros dos mais variados, joias, moedas, ouro,
e de repente quando você está metendo a mão lá dentro, lá no fundo, você puxa algo totalmente diferente que você nem imaginava que estava ali dentro. É verdade, a palavra de Deus é viva, é viva, rica, valiosa, é tudo de bom. Uma fonte inesgotável de água viva. É uma fonte sem fim, né? É uma palavra para a vida eterna. Amém. Então, um grande abraço para todos. Um grande abraço. Que o Senhor abençoe a vida de todos nós, né? Quando eu falo todos nós, é nós, vocês, o mundo inteiro, e principalmente que abençoe a vida daqueles que ainda não o conhecem, daqueles que hoje perseguem os cristãos, que o Senhor abençoe a vida deles, para que eles entendam e sejam convertidos também e parem de perseguir. E se tornem perseguidos como nós. É verdade. Então, louvado e glorificado seja o Senhor. Para sempre seja louvado. Sim, Senhor. Então até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, que o Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Até amanhã.